Vamos lá, pessoal. Então, só falando aqui brevemente sobre as características fundamentais da obra do Yale, que é um justpositivista eclético. Ele vai ser considerado um justpositivista eclético não porque ele proponha a interpretação do direito de uma forma diferente, ou de uma forma eclética, mas pela forma como ele justifica a aplicação estrita do direito. Ou seja, ele não diz que o judiciário deve aplicar a lei de uma maneira diferente. O que ele diz é, a lei deve ser aplicada exatamente do jeito que ela está escrita, mas ele vai dar uma explicação para isso, que é uma explicação eclética. Do ponto de vista dele, retomando a leitura da obra do Alisson Mascaro, o Alisson Mascaro vai dizer que o justpositivismo eclético aborda também elementos da cultura, elementos subjetivos para justificar a interpretação ou a aplicação estrita da lei. Como é que o Ehring discute essa questão? O Ehring vai dizer que o direito ele representa uma luta dos povos, não uma luta entre povos, mas uma luta interna, uma disputa por poder, uma disputa por interesses que se resolve de forma legítima dentro do judiciário, aliás, dentro do legislativo. Portanto, a partir do momento que a lei está positivada, ela está positivada de forma legítima e legitimamente ela expressa a vontade de um povo, a vontade das pessoas que fazem parte dessa comunidade política, dessa comunidade cultural. O direito representa a disputa política, mas ele também representa a cultura, os interesses, a moral de um povo. Ele representa isso na perspectiva do Ehring ou do justpositivismo, ele representa isso na sua forma positiva. Ou seja, o direito representa todos esses elementos ao estar positivado, porque ele expressa essa relação de interesses. O direito está positivado porque o povo que permitiu que ele fosse positivado, nessa perspectiva do Ehring, possui esses valores. Então o povo tem determinados valores, luta para que esses direitos sejam positivados, e uma vez que o direito está positivado, ele é legítimo, ele tem legitimidade para expressar esses direitos. O judiciário não. O judiciário não possui legitimidade para questionar isso. Nos casos em que haja diferença, que haja falta de vínculo, né, que haja uma desvinculação entre aquilo que está escrito na lei e aquilo que as pessoas desejam, essas pessoas elas devem lutar para que o direito mude, para que o direito passe a incluir aquilo que essa pessoa, que esse grupo de pessoas, que esse novo grupo de interesses deseja ver representado na forma de lei, certo? Então, por que o Ehring pode ser considerado um justpositivista eclético? Porque, do ponto de vista dele, a lei positiva expressa já toda essa subjetividade de um povo e isso deve ser respeitado. Por isso, ele dá uma explicação eclética para direito ser aplicado de forma estrita. O segundo justpositivista que nós vamos discutir na aula de hoje será o Miguel Reale, né? Pensador brasileiro, um pensador brasileiro que tem uma interpretação muito importante, muito interessante do direito, que nós chamamos de teoria tridimensional do direito. Vocês se lembram disso, dessa interpretação ou dessa teoria em outras leituras que vocês já fizeram, em outras disciplinas? Provavelmente de direito penal, né? Então, essa teoria tridimensional do direito, ela afirma que a norma, ou seja, que o direito, ao ser positivamente aplicado no âmbito do sistema jurídico, ele precisa ter esse tripé, né, de fato, valor e norma, para que ele seja considerado válido e para que ele efetivamente dispense efetividade jurídica. Vocês se lembram disso, dessa discussão nas suas aulas de penal? Então, o que significa isso? O que significa o fato? O fato é o ocorrido. Por exemplo, alguém me assaltou, né? Alguém roubou, sei lá, um tomate. Alguém roubou um tomate que eu planto no quintal da minha casa. Isso é roubo? Isso é um fato jurídico, não é?
Você se apropriar de forma indevida de algo que pertence a outra pessoa, isso é um fato jurídico. Então você tem aqui uma situação que, do ponto de vista prático, aconteceu uma contravenção, aconteceu um fato jurídico, aconteceu um roubo. Agora, para que esse fato jurídico possa ser levado ao judiciário, ele precisa ter valor também, né? Precisa ter um valor socialmente atribuído a ele. É preciso que haja um valor negativo atribuído a essa atividade ou atitude para que ele possa ser considerado um fato jurídico e considerado criminoso. Por exemplo, no caso que eu falei do roubo do tomate, uma pessoa que roubou um tomate no quintal da minha casa, se eu chamar a polícia e ameaçar, e quiser fazer um BO e ameaçar essa pessoa de processo, a polícia venha para minha casa fazer o BO do tomate que foi roubado? O que vocês acham? Não, né? A polícia não vem. Mas é roubo, não é? É roubo, não está tipificado lá? Ou seja, aconteceu um fato e se olhar, a gente olhar para o outro tripé, para o último tripé, que é a norma, não está tipificado lá que a apropriação indébita, a apropriação ilegítima de um objeto que pertence a outra pessoa, isso não é roubo? Né? É roubo. Isso é roubo. A pessoa se apropriou de algo que pertence a mim sem a minha autorização. Isso é roubo. Isso está na norma, está lá no Código Penal. O fato aconteceu. Alguém se apropriou indebitamente e devidamente daquilo que me pertence. Porém, como a gente já chegou à conclusão aqui, se eu chamar a polícia não vem resolver essa situação. Por que ela não vem resolver essa situação? Porque as pessoas atribuem a esse fato um valor menor. As pessoas consideram isso errado? Sim, as pessoas consideram isso errado. Mas é considerado socialmente, de forma geral, na nossa sociedade, essa atitude específica como sendo algo tão grave assim, a ponto de você tirar um policial, né, uma viatura com 2 policiais lá da delegacia, lá do regimento, para vir aqui em casa, gastar toda essa gasolina, chegar aqui, fazer o boletim de ocorrência. Nesse meio tempo pode estar acontecendo uma coisa muito grave que demande uma atenção policial. Então faz sentido você usar todo esse recurso público para dar conta de um fato que não ameaçou a minha vida, que não me colocou, né, em situação de risco efetivamente, que não me empobreceu efetivamente? Não. Mas você vê, mas está escrito na lei que sim, está escrito na lei que deveria. Então o que aconteceu aqui? Aconteceu uma nova interpretação da lei e do direito. Veja, o juiz... E se a polícia vier? E se a polícia viesse aqui na minha casa, fizesse o boletim de ocorrência e acabasse encontrando o sujeito, eu reconheci depois, né, que roubou o tomate aqui no meu quintal? O juiz vai condenar esse sujeito? Não vai condenar, embora esteja escrito na lei que isso é roubo. Mas, pelo hábito, acabou-se chegando à conclusão de que um roubo desse tipo, que se pode ser considerado insignificante, já que ele não me colocou em risco efetivamente, ele não me empobreceu, né? Na verdade, acaba sendo um problema maior você despender todos esses recursos do sistema policial, do sistema judiciário, do que simplesmente deixar para lá uma situação como essa. Então, o policial dar uma bronca no sujeito seria uma penalidade suficiente, não precisa prendê-lo para isso. Ficou claro? Então, segundo o Miguel Reale, você está aqui diante de uma situação em que a lei não vai ser aplicada. A lei não vai ser aplicada. Está escrito que uma pessoa que comete um crime de roubo deve ser penalizada, mas o juiz não vai aplicar essa lei. Isso não significa que ele esteja interpretando a lei de uma forma diferente. Significa que ele não aplica a lei porque a sociedade não considera que aquele ato tem um valor criminoso significativo o suficiente para justificar o uso de todos esses recursos do sistema. Então a lei vai ser reinterpretada? Não, ela simplesmente não vai ser aplicada. Ok?
ok? O que essa tese tridimensional do direito afirma é isso, não é que a lei vai ser interpretada de forma diferente. Há situações em que a lei não vai ser aplicada, porque ela ou cai em desuso, ou a norma que regulamentava aquele fato jurídico, né, deixou de fazer sentido para a sociedade. Um exemplo do que seria isso, né, nós já falamos em aulas anteriores que, né, até pouco tempo atrás o adultério era considerado crime, né? Ele era tipificado, você tinha lá a possibilidade de acionar a polícia se o sujeito pegou a esposa ou vice-versa, né, cometendo o crime de traição, poderia chamar a polícia, né, registrar o boletim de ocorrência e essa coisa toda. Ao longo do tempo, o que aconteceu foi que a grande maioria das pessoas simplesmente não recorria mais à justiça, não recorria mais à lei para discutir esse tipo de questão. Então, ou seja, não é que as traições deixaram de acontecer, nem que isso passou a ser considerado tolerável para a sociedade. Isso continua sendo considerado tão errado quanto era no passado. A questão é, não se concebe mais essa atitude específica como algo que deva ser regulamentada pelo direito ou regulamentada pelo Estado. O que o governo tem a ver com isso? O que a polícia tem a ver com isso? O que o judiciário tem a ver com isso? Então, por desuso, a norma deixou de fazer sentido, ela deixou de ser aplicada. Ao longo do tempo, conforme ninguém mais aplicava isso, ninguém mais buscava acionar esse dispositivo legal, ele simplesmente, embora não tenha sido revogado, passa a ser considerado letra morta. Certo? Vocês entenderam? Então, não é que o juiz vai interpretar, do ponto de vista do Miguel Reale, o direito ou a lei positiva de um jeito eclético. Ele vai dizer o seguinte: está na lei, deve ser aplicado exatamente do jeito que está escrito. Nenhuma interpretação, né, que não seja concebível de acordo com aquilo que está escrito deve ser feita. O juiz deve pegar os artigos da lei e aplicar aquilo que o legislador determinou, do jeito que está lá. Claro que aí, de acordo com... Ele vai interpretar contexto, vai interpretar o caso concreto, o caso específico, né, e tudo isso. Então, o juiz ele tem alguma liberdade, né, para interpretar a lei de acordo com aquilo que é o caso concreto apresentado para ele. Mas nada além disso. Ele aplica a lei do jeito que ela está escrita. Ele vai ser considerado um eclético, um dispositivista eclético, porque ele traz essa inovação da teoria tridimensional. O fato jurídico completo deve ter essas três dimensões. Deve haver um fato que demande a aplicação da lei, deve haver uma interpretação social de que aquele fato efetivamente deve ser levado a juízo e deve haver uma norma que tipifique aquele fato. Se um dos elementos desse tripé estiver faltando, aí não deve ser levado a juízo, ou a lei não deve ser aplicada. Então a lei não vai ser interpretada de forma diferente, ela vai ser aplicada exatamente do jeito que ela está escrito, ou ela não vai ser aplicada. Certo? Se ela cair em desuso ao longo do tempo, porque as pessoas deixaram de considerar que aquele dispositivo legal faz sentido. Então, ainda que ela não tenha sido revogada, ela não vai mais ser levada em consideração. O juiz simplesmente deixa de levar, de aplicar aquele tipo de dispositivo. E se muda o valor social em relação a um determinado tipo de conduta que era tipificada. A mesma coisa. O juiz simplesmente deixa de punir as pessoas, deixa de aplicar penas, embora elas sejam escritas, porque o povo deixou de considerar aquilo errado. Ok? Então o juiz não interpreta a lei de forma diferente. Ele aplica ou não. Ele deixa de aplicar quando a teoria tridimensional, baseada em fato, norma e valor, né, não se aplica àquele caso específico. O juiz aplica sempre a lei de forma estrita
do jeito que ela está escrita. Mas, se faltar algum desses elementos da tese tridimensional que ele apresenta para a gente, o juiz simplesmente não deve aplicar a lei. Então ele nunca deve fazer uma interpretação diferenciada, ele nunca deve ignorar aquilo que está escrito e julgar para fora da lei. O que ele deve fazer é aplicar a lei exatamente do jeito que ela está escrita, ou não aplicar a lei se essa lei caiu em desuso, porque as pessoas não consideram mais que ela faz sentido, ou se as pessoas não mais atribuírem a um ato que antes era considerado criminoso, aquela característica negativa de crime. Certo? Dúvidas? Alguma questão que vocês queiram colocar? Então vejo que a teoria eclética, né, do justpositivismo, ela continua propondo a aplicação estrita do direito. No caso do Ehring, ele explica por que de um jeito diferente. No caso do Miguel Reale, ele explica por que, em certos casos, a lei não deve ser aplicada. Segundo Miguel Reale, a lei não deve ser aplicada se ela deixar de fazer sentido para as pessoas. Se uma determinada atitude, que antes era considerada criminosa, não é mais considerada criminosa, ela deixa de fazer sentido. Por que o judiciário vai continuar aplicando aquilo? Por que o judiciário vai continuar penalizando algo que as pessoas não consideram mais um crime, ainda que isso esteja positivado? Certo? Então, se o valor social muda, se a moral social muda, o juiz pode, se isso for considerado amplamente evidente, passar a desconsiderar a lei. Mas ele não vai interpretar a lei de uma forma diferente mais. Ele vai simplesmente desconsiderar aquilo que quer em desuso. Então, em todos os casos aqui no direito, nessa interpretação justpositiva, você aplica a lei de forma estrita, mas há situações, segundo aquilo que Miguel Reale propõe, que você não aplica mais a lei, e segundo Ehring, essa lei deve ser aplicada porque ela é legítima. Em todas as situações, ela deve ser aplicada porque ela é legítima e pronto. Quem se sentir não contemplado pela lei, que lute para mudá-la. Certo? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Obrigado pela atenção, obrigado pelo pessoal que abriu a câmera. Tchau, tchau. Abraço para vocês, ok? As provas ainda não tive... Eu não me preparei psicologicamente ainda para começar a corrigir essas provas.